Alô Brasil, alô mundo! E aí, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui ao canal do Fernando Betete, o seu jornalista de confiança, principalmente aqui na área da saúde. O assunto de hoje é saúde mental. Como é que está a sua saúde mental? Nesse século XXI, nesse ano de 2023, pós-pandemia. A gente nem pode falar direito porque a plataforma fica nervosa quando a gente fala. Isso mexe com a nossa cabeça, né? E como o tema de hoje é saúde mental, um amigo muito próximo a mim, o Geraldo, me falou do André Pérsia, psicólogo André Pérsia. É Pérsia mesmo? É assim que fala? Pérsia, isso. E aí eu fui fazer uma pesquisa, embora a palavra do Geraldo já significa pauta aprovada, mas eu me surpreendi com o conteúdo do André Pérsia. E a gente combinou de falar basicamente de crença limitante. Você sabe o que é crença limitante? A gente vai aprender e entender esse fenômeno aqui com o psicólogo André Pérsia. E eu gostaria de enfatizar que depois desse evento aí de 2020, e também no Brasil agora, 2023, eu acredito que o André, como ele tem mais base, porque ele atende, né, as pessoas, eu queria saber, André, se você está percebendo uma diferença na saúde mental das pessoas. Não que eu diga que as pessoas estão loucas, longe disso daí. Mas o que está acontecendo hoje, André, na mente das pessoas, na saúde mental dessas pessoas? O que você percebeu uma mudança depois de 2020 para cá? E você, como atende, logicamente, né, no consultório de forma privativa, de forma correta, mas o que você poderia nos relatar aí pelas suas palestras, pelos seus cursos? O que mudou, principalmente, na mente dos brasileiros nos últimos 3 anos? Fernando, muito obrigado por você me ter aqui, né, Eu que nesse agradeço. espaço. Eu fico muito feliz de poder estar aqui, já acompanho o seu trabalho. Grande sucesso aí, continue em frente, né? Muito importante o trabalho que você faz. Eu atendo como psicólogo, eu sou formado em psicologia há mais de 30 anos. E nunca me desliguei do consultório. Eu faço cursos, faço palestras, ministro cursos de formação. Atualmente eu trabalho muito com enfoque cognitivo comportamental e a programação neurolinguística dentro do consultório de psicologia, porque embora a gente não saiba aqui no Brasil, a PNL é uma linha terapêutica, hoje tem muito respaldo científico, várias pesquisas vêm confirmando gradativamente aquilo que é essa metodologia, que é a programação neurolinguística, e eu a uso junto com a psicologia e com a hipnoterapia para justamente otimizar as mudanças nas pessoas. Porque eu e muitas outras pessoas acreditamos que nós estamos vivendo um momento onde, embora as longas terapias de 10, 15 anos sejam relevantes em alguns casos, hoje as pessoas precisam de soluções rápidas, né? Não superficiais, mas rápidas, que ao mesmo tempo sejam pontuais e que gerem mudanças rápidas nas pessoas num espaço de tempo mais curto. Porque hoje o mundo funciona diferente como funcionava 30 anos atrás e 50 anos atrás, né? Hoje as coisas acontecem rápido e chega a ser um pouco cruel isso, né? As pessoas precisam de mudanças rápidas e isso ajuda muito. Então, as coisas já estavam assim, vem a pandemia. Eu me lembro que eu voltei de Portugal no famoso 20 de março, lá que tudo começou a pirar no mundo inteiro. Eu já atendia online algumas pessoas, então foi muito fácil para mim continuar atendendo online, enquanto vários colegas meus ficaram meses para se adaptar e muitos não conseguiram, né, para atender pessoas online, e eu comecei a absorver uma quantidade enorme de demanda. O que eu acho que aconteceu, Fernando? Isso é uma interpretação até muito minha, mas também com base em coisas que eu estudo. A pandemia foi um evento, talvez, eu vou ser até um pouco dramático aqui, depois do meteoro que atingiu os dinossauros,
eu acho que foi um evento que mexeu com o planeta Terra inteiro de uma vez, né, mais forte. Tudo bem, a gente teve as guerras, a Segunda Guerra Mundial e tal, que também mexeu, mas as bombas estavam explodindo lá na Inglaterra, na Alemanha, em outros lugares lá, né, na França, na Europa, né, mas a pandemia atingiu todo mundo e mexeu com todo mundo. Então, todo mundo teve que lidar do dia para a noite, literalmente, com algo completamente estranho, completamente diferente, que mexeu no trabalho, na vida pessoal, na família, na liberdade de ir e vir, em todos esses fatores ao mesmo tempo. Nós não gostamos de tantas mudanças assim, né? Nós repetimos padrões, é uma tendência do humano, do animal, repetir padrões. Só que a pandemia nos forçou, contra a nossa vontade, que nós mudássemos tudo. Então as pessoas tiveram que lidar do dia para a noite, e foi do dia para a noite. Porque eu me lembro que eu fui no início de março para Portugal, estava acontecendo, mas estava sob controle. Quando eu voltei, o mundo já estava fechando. Foi literalmente em 15, 20 dias que houve uma mudança assim estrutural. Então as pessoas elas ficaram completamente perdidas e muito estranhamento em todos os sentidos. Todo dia para a noite você tinha que trabalhar em casa, no mesmo espaço. Algumas pessoas não tinham a sorte de ter um espaço dividido, tinha que estar o filho estudando, o pai trabalhando, né, o perigo da contaminação. E isso mexeu profundamente com as pessoas. Isso trouxe muitos quadros de ansiedade, de dificuldade de dormir, trouxe à tona muitas coisas mal resolvidas, muitas questões de relacionamentos entre as pessoas, que não eram abordados, porque as pessoas estavam sempre saindo de casa e voltando, de repente todo mundo no mesmo espaço. Então começou a pipocar somatizações diversas, aumento aí, alimentação errada, que acabou gerando, você sabe melhor do que eu, né, uma série de problemas. Então isso tudo mexeu muito com a cabeça das pessoas, e não acabou. Né, porque embora já tenha mudado muito, recentemente agora saiu do estado de emergência, se não me engano, né, Sim, a questão da OMS pandemia. liberou. Mas mesmo assim continua acontecendo, continua tendo riscos, continuam tendo idas e vindas, e isso mexeu profundamente porque foi tanta gente em tantos lugares, de tantas formas, mudando tudo ao mesmo tempo, que isso eu penso que gerou uma espécie de efeito dominó, né, uma teoria do caos aí, e deixou tudo muito desorganizado comparado com o que era. E a gente ainda está achando o nosso caminho aí no meio disso. Não sei se eu te respondi. Agora, o André, nós, enquanto povo brasileiro, né? Deixa eu fazer aqui um pouco de exercício da psicologia, né? A população está fazendo muito terapia? Você tem dados estatísticos? As pessoas estão preparadas? Qual que é o grande gargalo? Qual que é o grande problema que vocês veem enquanto acadêmicos, né? Na mente do brasileiro, né? Qualquer coisinha a gente não está preparado aí para enfrentar, qualquer coisinha a gente já fica com medo. Qual que é o grande erro? A educação dessa nova geração para enfrentar os problemas, né? Quer seja, infelizmente, uma guerra, quer seja aí uma crise econômica violenta, quer seja um governo que você não se adequa. Eu queria entender um pouco da psicologia, se possível, direcionando um pouquinho mais aqui para o povo brasileiro. O pessoal não está preparado aí para ter dor, para termos esse enfrentamento da dor? Olha, eu acho que muito. Eu não tenho as estatísticas aqui comigo, mas eu vi vários estudos publicados, né, que aumentou muito o nível de ansiedade no Brasil, no mundo inteiro, mas no Brasil muito forte. E muitas pessoas passaram a procurar terapia, principalmente como muitas pessoas passaram a atender online. Muita gente que nunca fez terapia começou a fazer. Eu tive esse feedback de muitas pessoas que me procuraram em 2020, 2021. Eu trabalhei sem parar, incansavelmente, né, como continuo ainda. E eu acho que houve uma abertura muito maior para isso, para esse tipo de coisa. Eu conheço muitas pessoas que fazem terapia. Eu acho que isso acabou popularizando de novo um pouco mais a questão da terapia. Outra vez, muitas pessoas estão buscando. Né? Eu acho que existe, o maior problema que eu vejo muitas vezes é a boa qualidade de formação de terapeutas, né? Porque hoje muitas pessoas são terapeutas sem serem psicólogos. Eu, particularmente, não sou contra isso, desde que você tenha uma boa formação, né, em uma escola específica. Você não precisa necessariamente ser psicólogo para ser um bom terapeuta, mas nem todos têm um conhecimento profundo sobre as coisas, então tem muitas terapias experimentais, com muita falta de base, né, naquilo que estão falando,
sendo feitas por aí. Então, acho que isso confunde um pouco a cabeça das pessoas. E, por outro lado, eu acho que as terapias mais clássicas também não estão atendendo mais, como a psicanálise, por demorar muito tempo, né? E hoje as pessoas querem rapidez, né? As pessoas querem, isso é uma demanda real no meu entender, né? O mundo hoje é mais rápido, você não tem escolha, ponto. A gente precisa hoje ter respostas eficazes, não é qualquer coisa, não. Você precisa ter alguma coisa, você tem que surfar na onda, dar cambalhota, cair de pé, porque quando você está caindo de pé já está mudando tudo de novo outra vez. E não é um exagero isso. Agora, André, voltando aqui para a realidade brasileira, tá? Eu tenho que tomar cuidado com as palavras que eu tenho que dizer aqui. Mas hoje a gente percebe as pessoas, pelo menos parte, e uma grande parte das pessoas, com depressão, deprimidas, ansiosas, com esse momento que estamos vivendo hoje, tá? As pessoas estão preocupadas aí com o futuro do Brasil. Isso está prejudicando a vida delas enquanto mães, enquanto pais, enquanto pessoas que trabalham, enquanto parte de uma família, ficam preocupadas. Será que vai acontecer isso? Será que vai acontecer aquilo? Eu não estou vivendo direito, acabou o meu sonho, eu gostaria disso, eu gostaria daquilo, não tenho mais perspectiva. Em cima desse cenário, em cima dessa situação, como que a psicologia, ou quais, né, de suas ferramentas que você utilizaria para tirar essa pessoa daquele sufoco? Eu não estou mais dormindo, está difícil. Tem como aliviar a dor mental dessa pessoa que está dessa maneira? Fernando, hoje esse clima de incerteza e insegurança está em vários lugares do mundo. Eu tenho vários amigos em Portugal, estive lá agora de férias há pouco tempo e fiz uma noite de autógrafos lá com portugueses que são amigos meus, ex-alunos de cursos que eu já ministrei. Existe uma insegurança por conta da guerra na Ucrânia, desdobramentos da crise com a Rússia e etc. Então, esse senso de insegurança ele é muito forte no mundo como um todo. No Brasil também. O Brasil tem dados. Eu não sou a melhor pessoa para analisar esse aspecto aí político-econômico, mas é claro para todo mundo, né, que o Brasil tem problemas, tem toda uma questão econômica aí acontecendo, existem vários desafios aí presentes, né? Agora, o que eu acho importante da gente falar é que realmente você se afundar na depressão, na dor, essa é uma tendência que algumas pessoas acabam fazendo espontaneamente, né, que é afundar-se na depressão, afundar-se na dor, amplificar a dor. Uma das razões pelas quais eu gosto de trabalhar muito com a programação neurolinguística é que a programação neurolinguística nos ajuda a identificar, mapear primeiro como é que nós estamos lidando com as questões e como nós podemos entender como nós estamos fazendo o que nós estamos fazendo, escolher o que nós vamos querer modificar ou não em relação a isso. Porque uma das coisas que a PNL e outras psicologias acabam nos dizendo, na minha interpretação, é que nós somos responsáveis de certa forma, por aquilo que nós estamos fazendo em nossas vidas. Existe o jogo externo, evidentemente, existem fatores da realidade externa, econômicas, políticas, sociais, culturais, que nos influenciam, isso é um fato, é o chamado jogo externo. Existem as questões internas, que é como nós vamos escolher responder a isso. E quando o externo ele está certamente incerto, e a gente tem certeza da dúvida sobre as coisas, é um momento que a gente tem que buscar os recursos dentro de nós, porque independente do que está acontecendo, é o que tem para hoje. As coisas estão aí, nós podemos nos engajar politicamente, socialmente, devemos, inclusive, fazer isso, né, dentro daquilo que a gente acredita e tal, mas nós precisamos, considerando que existe um jogo externo, também considerar o que nós podemos fazer diante de um cenário caótico. Em todos os lugares do mundo, prósperos e não prósperos, favoráveis e não favoráveis, você tem pessoas que prosperam, que constroem resultados e pessoas que afundam. Você vai na Suíça, tem gente que afunda, nos Estados Unidos tem gente que afunda quando teria todas as oportunidades. Então, eu acho que o importante aí é a gente lembrar que, independente do fator externo que é real e é concreto, nós podemos sempre fazer escolhas do que
que as coisas significam para nós. Entra até na história da crença limitante, né? Porque nós somos máquinas de aprender e simplesmente, às vezes, nós ficamos repetindo padrões, inclusive limitantes, coisas que aprendemos sem querer, sem desejar, mas aprendemos no passado. Por exemplo? Limita. Por exemplo, né, diante de coisas desafiadoras, algumas pessoas elas evocam, por exemplo, as estratégias de sobrevivência, que é paralisar, né, fugir ou agredir, né, fight or flight, né, o famoso, né, mas tem mais do que isso. Você pode paralisar, contrair, brigar, ser agressivo, e não resolver nada em relação a isso. Então a gente aprende essas coisas e nós precisamos de recursos, né? Não adianta só você saber que você precisa mudar. Todo mundo que fuma, está escrito lá no cigarro que cigarro mata. E eles sabem disso, mas eles continuam fumando, porque a razão só não adianta. Você precisa aprender recursos para poder ir começando a construir progressivamente uma resposta diante desses desafios. Bom, focando então na crença limitante, ou seja, estou nesse momento difícil perante a minha sociedade, perante o país que eu estou vivendo, economicamente sempre, né, deixa um friozinho na barriga. Será que eu vou continuar no meu emprego, quem é funcionário, ou será que a minha empresa vai continuar crescendo? Como é que é o processo da crença limitante, né? O que é crença limitante? Aquele pensamento que eu venho trazendo, de repente, desde lá de bebezinho. Então, o que é isso? E, logicamente, como que eu quebro essa crença limitante? Olha, o que são crenças, para começar? O ser humano ele se motiva através dos valores. O que é valor? É aquilo que é importante para a gente. Família, prosperidade, sucesso, amor, e cada um tem aí sua hierarquia de valores, aquilo que considera importante, né? Então nós vamos vivendo a nossa vida e nós vamos tentar buscar essas coisas que são importantes para nós, né? Por exemplo, família, saúde física e mental, sucesso, o que quer que seja a sua hierarquia de valores. Só que no processo da gente buscar esses valores, nós temos experiências. Eu vou tentar amar. Aí a pessoa ela se mete em relacionamentos e ela não tem referência se aquilo é saudável ou não, se é bom ou não. Então ela começa a ter experiências na busca desses valores, e essas experiências elas acabam gerando impressões, aprendizagens, ou seja, foi bom, não foi bom, gostei, não gostei, vou tentar outra coisa, errei de novo, colhi dor de novo. E aí eu começo a criar algumas ideias que envolvem razão, emoções, a respeito das coisas que são importantes. E aí nascem as crenças, né? Crença justamente a sua experiência que você tem ao viver a vida, ao buscar aquilo que você considera importante, ou as pessoas dizem para você que é importante, e aí você tem uma série de experiências e fica com uma série de referências. Isso são crenças. Agora, o que é crença limitante? Né? A crença limitante é um tipo de crença que nos engessa, né, que não nos abre para os nossos recursos, para as nossas capacidades. Existem 3 tipos de crenças limitantes, né, dentro dos estudos do Robert Dilts, da programação neurolinguística. Ele é psicólogo, pós-PhD também, é uma pessoa de grande referência, um grande especialista no mundo em crenças. Então tem 3 tipos de crença limitante. Todas caem nesses 3 tipos. A crença de que algo não é possível para ninguém. Então você diz assim, casamento feliz, essa pessoa teve lá as experiências ruins de relacionamento e pode concluir, ninguém na verdade é feliz, isso é impossível. Ou seja, não é possível para ninguém. É um tipo de crença limitante, não é possível. Existe um segundo tipo de crença limitante, que é a crença da incapacidade, né? É até possível, mas eu não me sinto capaz. Eu não me sinto capaz de fazer isso. Eu até poderia, eu sei que é possível, mas eu não me sinto capaz. Então, essa pessoa não está conseguindo acessar recursos. A primeira que diz que não é possível, talvez ela não tenha dados da realidade. Tem muitas pessoas que perseguem mentiras, perseguem informações falsas, e aí chegam à conclusão que não é possível. Mas elas estão fazendo a dieta que não funciona, né? Estão usando o método que não dá certo, então elas vão concluir na crença que não é possível, mas às vezes é. Então tem que checar o pressuposto, a fonte, a informação. E a não capacidade, a pessoa não está acessando recursos para poder fazer isso. E tem um terceiro tipo de crença que ele é bem forte também, que é o não merecimento. Eu não mereço.
ou me sinto culpado por alguma coisa, tem alguma incongruência dentro de mim, e eu poderia, é possível, talvez eu até fosse capaz, mas tem algo dentro de mim que não me permite desejar ter aquilo, e acaba chegando nessa história do não merecimento. Por alguma razão, a pessoa ela não se entende merecendo aquilo. E crenças positivas são contrários. Né? É a crença de que algo é possível, você tem as fontes e os dados corretos para o que é possível, você se sente capaz e você acessa recursos para mudar, para reagir aos problemas, aos desafios, e você tem um senso de merecimento, de desejar, de autoestima, de que você merece, que você pode. Qual que é a mais comum? Na verdade, todas, elas às vezes aparecem juntas, inclusive, né? Esses três tipos. Aí vai do manejo do profissional em relação a isso, porque a pessoa ela não sabe disso. Ela precisa mapear que esse tipo de coisa está acontecendo. No não merecimento, ele às vezes vem de aprendizagens inconscientes, de traumas, vem de coisas que a pessoa internalizou, não resolveu, e ela acaba associando a identidade dela, muitas vezes, um senso de ser uma pessoa problemática. Não é que ela diga assim, eu não mereço, que quase ninguém diz eu não mereço conscientemente, mas quando você vai analisar as incongruências na vida da pessoa, você nota que ela tem várias questões sobre ela própria, sobre ela mesma, e que a gente acaba entendendo que se trata do não merecimento. E isso é mais desafiador, porque às vezes vários desses processos ocorrem no nível inconsciente. Né? A incapacidade também, né? Você falou muito de questões aí do Brasil, econômicas, né? A capacidade tem a ver com acesso a recursos. Tem recursos internos que as pessoas não aprenderam porque ainda não fizeram a terapia, porque não aprenderam porque você precisa de acionar recursos para mudar, senão você não muda. Né? Então a pessoa não tem acesso a isso, e às vezes é dramático, a pessoa não tem nem acesso ao dinheiro para fazer terapia. Eu acho que é por isso, Fernando, que eu publico tanta coisa de graça para as pessoas, como uma forma de fazer uma contribuição social. Essa é a minha meta mesmo. Há 16 anos eu tenho meu canal no YouTube, o André Pérsia, onde eu publico inúmeros vídeos, né, tanto no meu Instagram quanto no YouTube. Eu publico muito material gratuito para as pessoas, porque é uma necessidade que eu tenho de fazer uma contribuição social. E todos os dias, Fernando, eu recebo feedbacks das pessoas em todos esses canais, todos os dias, de como eles estão pensando em coisas, mudando suas vidas, ouvindo as induções que eu coloco lá no YouTube, que trabalham crenças limitantes, entre outras coisas também. Isso é muito gratificante, né? Porque realmente eu me sinto cumprindo algo que é uma missão para mim, né? Que é justamente contribuir aí socialmente para que as pessoas possam melhorar, independente de quem possa me pagar no consultório. André, deixa eu apimentar aqui a nossa conversa. Vamos lá. Crença limitante e religião. E aí, tem muita coisa ligada, tem muito... não vou nem falar... a pessoa que é mais religiosa, né? Que quer seja o evangélico, quer seja o católico, ou não importa aí a outra denominação, mas eu queria entender melhor essa relação da crença limitante com a formação desse relacionamento com o divino, né? Dessa pessoa ou dessa família em que ele foi educado. Olha, existe um estudo incrível, eu tenho até no meu canal no YouTube uma lista de reproduções sobre a espiral dinâmica, que mostra bem isso, né? Ou seja, que tem sistemas de valores coletivos, independente daqueles que nós criamos com a nossa história, e muitas vezes as pessoas, no processo delas de mudança, transformação, quando elas se reorganizam por dentro, às vezes elas se pegam conectadas a grupos de valores. Do dia para a noite a pessoa está indo naquele lugar, ouvindo aquelas coisas e aquele grupo religioso, porque houve uma mudança dentro dela. E a espiral dinâmica mostra para a gente, né, que isso é um estudo extremamente psicológico, com toda uma base científica também, pesquisem para vocês saberem, né? A espiral dinâmica mostra que tem um sistema, por exemplo, de valores coletivo, que é o sistema azul, que é um dos mais fortes ainda. O azul tem a ver com as crenças fundamentalistas, né? Ou seja, tem um grupo, né, de pessoas no mundo
que são orientadas não necessariamente pela ciência, não necessariamente pelos estudos científicos, acadêmicos, mas por verdades de uma palavra maior, de uma autoridade maior, né? E de acordo com as estatísticas que eles têm, né, fora o pessoal aí do empreendedorismo, do capitalismo, logo coladinho ali, esse é o sistema ainda mais forte, né, que opera. E está havendo toda uma discussão aí no mundo todo, de uma preocupação aí com muitos grupos fundamentalistas também, que estão tentando assumir o poder e impor suas religiões e verdades. Isso é uma preocupação mundial hoje, clara, aí da ONU, em vários lugares. Então, você me perguntou, será que isso é uma crença limitante? Né? Aí a gente vem com a psicologia, limitante para quem? Né? Quem que está... Eles não acham que é limitante. Né? Para esses grupos, a verdade é a palavra. Aliás, uma das características desse grupo azul aí, da verdade fundamentalista, é que eles não precisam da ciência. A ciência é um auxiliar. Então, quando você tem um grupo azul que domina, ele não vai contratar o melhor cientista, ele vai contratar um técnico básico, porque a ciência é um apoio. Né? Ele já tem a palavra, já tem a verdade. E se isso é limitante ou não, depende da sociedade, depende de cada pessoa, de cada família. Né? Cada pessoa precisa fazer essa reflexão. Né? Será que... Por quê? Porque muitos desses valores eles se referem a outras épocas, a outros tempos, quando o mundo era bem diferente de como é hoje, né, com códigos que foram feitos, às vezes, para sobrevivência no deserto, por isso não comer certas coisas, não fazer certas coisas, né, e tal. E, de repente, a pessoa quer viver isso. Eu já implico com a psicanálise, né, que diz que, até hoje, que a mulher tem inveja do pênis, né, e na verdade, isso é bem século XIX, a época do Freud, né, a mulher realmente tinha inveja do pênis, e se ela não tivesse um pênis, ela morria. Podia morrer se ela não tivesse uma família que sustentasse ela. Já implico com isso, né? Então, eu acho que a pessoa precisa refletir se esses sistemas de valores religiosos é algo que está limitando a vida dela ou não. Né? Alguns grupos, eles não são muito flexíveis, eles exigem que a pessoa haja exatamente daquela forma, exatamente daquele jeito, e não deixam muita margem. Outros já são um pouco mais flexíveis em relação a isso. Então, se é limitante ou não, depende, eu acho que é uma reflexão que todos nós devemos fazer. Né? Se nós estamos bem com aquilo ali, as consequências que sustentar aquelas crenças religiosas, né, estão tendo aí para a vida das pessoas. Outras pessoas estão muito bem, obrigado. E aí, o que a gente vai fazer? Né? Eles têm o direito de ser, né, como querem ser, mas nós também precisamos viver em harmonia com a diversidade, na minha opinião. Bom, muitas perguntas já chegando aqui. Eu vou fazer uma coletânea de pequenas perguntas que temos a ver com o assunto aqui, mas eu acho que esse breve resumo aqui do André Pérsia tem a ver com os fortes e com os fracos, né? Na minha humilde interpretação. Uhum. A Maria Ângela, obrigado aí, Maria Ângela, pela audiência. Como quebrar a crença limitante oriunda de traumas? Calma que ainda tem mais. A Vânia, concordo com tudo, mas a influência externa interfere no modo como a pessoa se situa no meio em que vive. Sim. Não basta somente fazer terapia. Se Sim. tudo lá fora está desmoronando, né? Então, o que eu percebo aqui? Mas se eu estou forte, mas lá fora está pior ainda, então do que adianta que está fazendo terapia? E a Maria Ângela falou de crença limitante de trauma, né? Então, eu queria que você fizesse uma... Excelentes perguntas. Muito obrigado pelas perguntas. É lógico que o fator externo é importante, eu disse isso, eu enfatizei isso. Né? Mas eu me lembro do Viktor Frankl, lá no campo de concentração, onde ele viu a família dele morrer, e várias outras pessoas, e ao invés de ele ser mais um que sucumbiu, ele escolheu, diante daquela atrocidade toda, aprender alguma coisa com aquilo e viver para sobreviver ao campo de concentração, né, escrevendo A Busca do Homem pelo Significado, e ele chegou à conclusão que não eram os mais fortes, mais jovens que viviam, é quem tinha um porquê sobreviver. Isso é uma desculpa para aliviar o que estava acontecendo naquela época? Lógico que não. O fator externo é importante, mas nós temos que fazer a nossa parte. Eu não seria leviano de dizer para vocês, né, que tudo depende de vocês. Lógico que não. Mas, enquanto as coisas estiverem lá daquele jeito, você pode sucumbir, afundar,
ou dar uma resposta mais apropriada que te permita lidar com isso de uma melhor forma. Não é culpa sua, não é responsabilidade só sua. E eu acho que todos devem se engajar socialmente, politicamente, para aquilo que acreditam que vai fazer uma mudança, né, o que quer que seja. E eu trabalho com pessoas de todos os lados. Pela minha postura, eu consigo trabalhar com pessoas de todas as visões, nas polarizações, sem problema algum, porque eu não entro nesse mérito com elas. Eu não discuto se a visão X ou Y, da frente, de trás, da esquerda, da direita, do centro, se é melhor ou não. Eu trabalho a pessoa, né, diante de si. Então, por isso que eu sou uma das poucas pessoas que consegue trabalhar com pessoas de todos os lados, e todos se sentem respeitados e acolhidos, mas eu acho que a gente também, enquanto as coisas não mudam, o que você vai fazer? Né? Eu sugiro que você responda com recursos, busque. E sobre a pergunta lá de como trabalhar uma crença limitante por trauma, né, eu acho que você precisa procurar uma pessoa que tenha expertise em terapia e em lidar com crenças. Né? Na programação neurolinguística, que eu trabalho junto com a psicologia, tem uma série de processos que vão desmontando essas crenças. É por isso que eu gosto muito da PNL. Independente da terapia que eu faço, a PNL ajuda com que as pessoas elas desmontem, por exemplo, uma crença limitante, às vezes em alguns minutos. Né? Por quê? Não porque é algo mágico e tal, mas é porque a gente sabe como funciona o processo cognitivo mental, o sequenciamento que ele faz e o que a gente pode fazer para ajudar a pessoa a tirar o foco e o poder daquilo que é limitante e reorganizar isso de uma forma mais saudável. As escolhas são sempre da pessoa, mas nós temos processos que otimizam isso. Mas várias terapias podem ajudar. Eu recomendo que você sempre procure alguém recomendado, referenciado, porque hoje o mercado está bem desafiador. Ô André, eu e você, estamos em uma geração em que a terapia é um processo demorado, né? Eu mesmo, praticamente todos os anos, eu faço a minha terapia em um psicólogo clínico, né? Sempre estou ali aliviando a panela de pressão, né? E agora você me relata, e às vezes eu tenho as minhas crenças limitantes, tenho os meus problemas emocionais, não somente eu, mas também quem está nos assistindo aqui, que nós desabafamos, que nós abrimos ali a nossa mente junto ao profissional. Estou falando aqui do psicólogo, mas como você mesmo disse, a um bom terapeuta. E aí você me relata aqui agora que a PNL, né? De repente eu tenho um trauma lá, eu tenho uma crença que você resolve em pouquíssimo tempo. Não vou nem falar em questão de minutos, mas talvez em 2, 3 sessões de PNL você acaba resolvendo. Às vezes a gente resolve a fobia em 20 minutos. Isso. Então, para quem está chegando agora, porque talvez a PNL foi muito de motivação, né? Você vai ser águia, você vai voar, Isso e depois termina. Me perdoe aqui. Mas, não, eu sei, mas é porque aqui a PNL é muito confundida com o trabalho do Anthony Robbins, que não é da PNL. Ele foi da PNL no início, e ele hoje influencia muitas pessoas no Brasil que passam a usar o nome da PNL de uma forma equivocada para essas coisas de alto impacto. A PNL não tem nada a ver com alto impacto, zero. Então, aproveitando isso, então, o que é PNL? E nesse teu estudo, né, durante todo esse tempo, qual que é a explicação, então, de você fazer ali uma terapia com um psicólogo que demora 1 ano, 2, 3, 4, 5, 10 anos, né? E eu não consigo parar com o meu medo de voar, né? Pegar um voo, e aí você vai numa PNL e você pega o próximo voo. Por quê? Porque a PNL ela nasceu nos Estados Unidos nos anos de 1970, no início, e ela começou modelando terapeutas extremamente eficazes, e o Richard Bandler e o John Grinder, eu tive o prazer de fazer formação com eles, com o Bandler principalmente eu fiz mais de 10 formações, com o Diltz também, que é um outro nome da PNL, eu fui direto lá na fonte, né, o que muitas pessoas não vão, né, por isso que tem muita distorção. Eles começaram a se perguntar não qual é a teoria que está por trás do terapeuta de sucesso, mas o que eles fazem que funciona. Eles começaram a modelar. No caso das fobias, por exemplo, eles estudaram centenas de pessoas que sozinhas conseguiram superar fobias. Então, eles começaram a ver o que tem em comum em todas essas centenas de casos, né, de fobias. Né, e começaram a achar um procedimento padrão que englobasse tudo aquilo que era comum em todos esses casos. Então, a PNL ela faz um estudo
muito aprofundado de como funciona a mente, o sistema nervoso, os mecanismos de aprendizagem e como as pessoas aprendem, desaprendem as coisas, os significados que nós absorvemos, e descobriu que se você mapear esses processos e trabalhar em cima desses processos através de uma série de, a gente chama aqui de técnicas ou padrões de PNL, como eles chamam, né, você consegue desmontar muitos desses processos. As terapias tradicionais fazem isso, mas é como se você ficasse no escuro, de olhos vendados, e aí ocasionalmente você acha a saída. Então a PNL já vai direto no funcionamento da estrutura, e por isso que ela funciona. Não tem nada de mágico, não tem nada de poder sobrenatural, nem místico em relação a nada disso. É o conhecimento do cérebro, do sistema nervoso, de como a gente funciona. E quando você faz isso, você tem efeitos, por exemplo, da pessoa se curar de uma fobia. Eu trabalhei com uma pessoa que ela fez uma única sessão comigo, embora eu não faça uma única sessão e digo que a pessoa está curada com uma técnica, por mais que ela não tenha mais a fobia, eu sempre faço um acompanhamento com uma série de processos, que eu acho que tem que ser assim. Essa pessoa morria de medo de cachorro, podia ser um filhotinho, ela quase desmaiava. Eu fiz o processo da cura de fobias da PNL com ela, nunca mais a vi. Na pandemia ela me procurou por outro motivo, e a primeira coisa que ela me fez foi puxar um cachorrinho. Ela adotou um cachorro e virou passeadora de cachorro de todos os idosos do prédio dela, que não conseguia sair por causa da pandemia. Então, existe um resultado dramático superior, porque a PNL sabe quais botões apertar. E eu preciso dizer também para você, que muitas pessoas não sabem disso, lá no site da minha certificadora internacional, que é a NLP-IN, que é uma certificadora alemã em programação neurolinguística, vários acadêmicos já estão publicando há muito tempo, pesquisas científicas com meta-análise, com estatística, que mostram que, por exemplo, fobia, ansiedade, todas essas coisas que a PNL trabalha, hoje existe um respaldo de evidência científica de que o que nós estamos fazendo está funcionando. Já tem muita coisa, temos um caminho longo ainda pela frente, mas hoje a PNL tem mais evidências acadêmicas já estruturadas. Eu posso depois encaminhar para quem quiser os links das pesquisas que já estão disponíveis, suportando do que muitas terapias tradicionais aí que vão mais na filosofia. E que, pelo contrário, a psicologia já mostrou que há muitas décadas, várias coisas que algumas terapias muito antigas falam, caiu por terra há muito tempo, mas elas continuam aí, né, funcionando, e por aí vai. A Carla tem uma pergunta interessante aqui. Como se trabalha isso em relação à doença, por exemplo? Você deu o exemplo aí do cachorro, o medo de avião, como câncer. Não que vá evitar de ter, mas como reprogramar o cérebro em relação às crenças, em relação a essa doença, né? Talvez ela esteja falando aqui também do medo do câncer no futuro próximo. Sim. É possível fortalecer esse pensamento aí de evitar essa doença? Olha, existe um pesquisador que nem é da PNL, mas ele acabou confirmando muita coisa da PNL sem querer. Ele é um quiroprata pós-PhD em ciência, chamado Dr. Joe Dispenza. Ele escreveu um livro que eu acho que todo mundo devia ler. Você é o placebo, ou Eu sou o placebo. Em inglês é You are the placebo, mas eu não sei como é que saiu em português depois. Mas ele foi publicado aqui. E ele mostra justamente com meta-análises e pesquisas científicas que nós temos a capacidade de influenciar o nosso sistema para criar uma vida mais saudável. Com isso eu vou curar o câncer? Não existe garantia, mas eu acredito que, pela minha experiência, inclusive, isso aí mesmo, pela minha experiência, acho que todo mundo devia ler esse livro, ele é indispensável, é fabuloso esse livro. Eu acho que toda pessoa deve investir em saúde mental, equilíbrio, qualidade de vida. Eu acho que todo mundo que investe continuamente nisso é como se fosse um prato de uma balança, que você tem que os desafios da vida por um lado, né, que ficam pesando para cá. Então, o que a gente faz? A gente vem aqui do outro lado, seja para o que for, investe em qualidade de vida, equilíbrio físico, emocional, mental, harmonia de relacionamento. Você tem uma série de coisas que você pode, tal como você vai numa academia e vai fazer exercícios físicos para ficar mais saudável, eu advogo, né, o tempo todo a importância da academia mental.
né, de você investir, por isso que eu publico essas coisas todas aí para todo mundo, de você investir na sua qualidade de vida, você investir no seu bem-estar, investir em tudo isso para que você possa fazer frente a isso. Eu tenho um portal também chamado ressignificando.com, só com induções bem profundas. Eu tenho até um programa lá no ressignificando.com que ajuda para trabalhar essa questão do câncer. Eu não curo câncer, eu não posso garantir que você não vai ter câncer, jamais cometeria uma falácia dessa, mas eu ofereço uma alternativa de pensamentos saudáveis, positivos e processos que puxam referências de saúde e qualidade de vida para você injetar no seu sistema e fazer uma balança do outro lado. Isso vai curar o câncer? Não posso garantir, jamais poderia garantir isso. Mas eu já trabalhei muitos processos com pessoas que, quando começaram a trabalhar esses fatores, tiveram uma sobrevida muito maior do que pessoas que não trabalharam isso. Eu não posso afirmar que todas as vezes que as pessoas vierem trabalhar comigo isso vai acontecer, mas já aconteceu muitas vezes comigo e com vários outros pesquisadores. O próprio Diltz, que trabalhou crenças, ele desenvolveu esse lado da crença muito forte, porque a mãe dele estava desenganada com câncer. Com 3 meses, ele começou a trabalhar sem nenhuma nem pretensão de fazer nada, ele começou a trabalhar com ela, e ela começou a melhorar, ela viveu mais de 18 anos depois daqueles 3 meses que ela foi condenada. Então eu acho que a gente sempre deve investir em qualidade de vida, independente do resultado, independente se isso vai servir para um dia a mais, ou uma semana, um mês, ou anos a mais, é investir na qualidade de vida, porque a gente está, Fernando, muito acostumado a buscar pessoas dessa área que eu trabalho quando o circo está pegando fogo. Né? E a proposta que eu tenho, e muitas pessoas me procuram, não é só quando está tudo mal e a pessoa está no fundo do poço, é um trabalho até preventivo também, de estar muito bem nessa loucura que é esse mundo, Brasil, etc. e tal, para você poder, tal como você vai na academia e se fortalece para viajar e andar quilômetros, né? Você também se fortalece emocionalmente, mentalmente para ficar bem. Eu advogo isso, eu acredito nisso, eu faço isso na minha vida. É esse o site aqui, André? Sim, ressignificando.com. Ele, por um valor simbólico, você tem acesso a uma série de induções, e tem uma delas aí que trabalha essa questão do câncer. Essas induções que eu tenho aí não são as mesmas que estão no YouTube, porque algumas delas eu tenho várias induções para trabalhar o mesmo assunto aí, seja sexualidade, seja estresse, depressão, relacionamentos, e eu fui fazendo de acordo com o pedido das pessoas, né, para que as pessoas pudessem se trabalhar. Agora, vale dizer, né, que esses trabalhos eles são muito bons, mas as pessoas muitas vezes vão precisar da terapia, independente disso, porque elas, embora o trabalho convide a muitas reflexões terapêuticas, você vai precisar de um profissional, na maioria das vezes, independente desses trabalhos, para poder ajudar você a tomar decisões, ir adiante, etc. É o que eu acredito. A indução é o quê? Só para exemplificar, é você falando, é um áudio, o que é? A indução, na verdade, eu publiquei um livro recentemente chamado O Poder da Hipnose. Ele é um conjunto de processos que junta a hipnose ericksoniana junto com programação neurolinguística. Então, uma indução é um processo onde eu convido você basicamente a fechar os olhos, relaxar, tem uma música sempre de fundo, é um ambiente muito tranquilo, assim, onde eu vou trabalhando vários processos de PNL num ambiente hipnótico, relaxante, vamos dizer assim, o que é totalmente favorável para que as pessoas mudem. Um leve relaxamento já faz com que você se abra, né, para considerar coisas, já saia um pouco daquela rigidez que muitas vezes você vem repetindo padrões. A tua principal ferramenta para a crença limitante seria a PNL? Olha, é muito difícil, porque eu sou psicólogo mesmo, de verdade. Eu tenho a psicologia muito forte dentro de mim, os princípios da psicologia. Quando eu trabalho com pessoas, eu sou muito psicólogo, mas hoje também eu não consigo não fazer PNL, porque a PNL acelera dramaticamente os resultados da pessoa. A PNL hoje na Europa, em vários outros lugares, ela é considerada uma linha de psicologia, quando ela é praticada por psicólogos, por terapeutas responsáveis. Eu formo pessoas em PNL, né, no Practitioner, no Master, né, eu tenho inclusive cursos online para quem já quiser começar a saber sobre isso, né, no andrepercia.com.br,
que ajudam a você a conhecer mais sobre você, aprender PNL. Então, a PNL pode sim ser uma ferramenta psicológica, seja de auxílio às outras terapias, muitos psicólogos fazem cursos comigo, ou a própria linha psicológica. Inclusive, um curso que eu vou lançar agora em breve é um curso de PNL para psicólogos e para terapeutas, justamente com o olhar da terapia, de usar a PNL dentro do processo da terapia, né? E não como uma coisa de bate no peito, vamos lá, porque isso não é PNL. Né? Na verdade, a PNL é muito legal. Né? Eu fico muito entusiasmado de levar isso para as pessoas, porque o que eu vejo é que quem usa PNL, pratica PNL, ouve as induções, ou aprende essas coisas, as pessoas elas vivem muito melhor. Porque o que é PNL? PNL não existe. PNL é você acessar os seus próprios recursos internos. É você otimizar aquilo que já existe dentro de você. E eu pratico na minha vida e eu recomendo que as pessoas pratiquem na vida delas, então por isso que eu sou entusiasta de levar isso para as pessoas, como você deve estar percebendo. Bom, primeiro você se formou em psicologia. Depois de quanto tempo que você conheceu o PNL? Eu me formei em psicologia, depois eu fiz MBA na área de gestão, porque eu já queria trabalhar com alguma coisa de treinamento também, na Universidade Federal Fluminense, no instituto lá da UF. E alguns anos depois que eu já era psicólogo, eu conheci a PNL. No início eu resisti muito, porque quando eu vi a palavra programação, eu disse, não, programar pessoas, só que não tem nada a ver com isso, né? A programação se refere às programações que nós trazemos, os sequenciamentos, a zona de conforto que a gente entra. Justamente a PNL ajuda você a mapear essas coisas e decidir o que você quer fazer com elas. Então, tem muitas pessoas, geralmente quem critica muito a PNL é quem nunca estudou PNL direito. Os psicólogos, médicos, eu tenho vários que foram meus alunos que aprenderam PNL da forma correta dentro dos padrões internacionais, das certificações internacionais. Eu sou um certificador internacional em PNL. As pessoas gostam porque é totalmente congruente com a ciência, totalmente congruente com a psicologia. Quem tem uma impressão errada, geralmente não aprendeu direito e ficou nesse pessoal do oba-oba aí que quer mais monetizar. Denise, se possível, comente sobre os estudos da neurociência e as comprovações científicas acerca dos benefícios no cérebro com a oração. Mais uma vez, a religião aqui entrando no assunto, né? Não, mas assim, existem vários olhares para isso. O próprio Dispenza, naquele livro do placebo que eu falei, colocou bem claro, né, que tem experimentos que foram feitos de pessoas orando ou meditando. Já foi feito com meditação, já foi meditação tipo budista, já foi feito com oração, já foi feito com tudo quanto é tipo de prática, né? Quando a mente está concentrada, quando a pessoa está focada, quando ela direciona a mente, várias coisas começam a acontecer. Então, existem realmente evidências científicas, né? A grande questão é que, para nós, né, que estudamos isso do ponto de vista científico, eu respeito profundamente todos os outros pontos de vista. Eu acho que todos têm o direito de acreditar no que quiserem, desde que a gente todos possamos conviver em harmonia, né? Existe evidência que quando você medita, relaxa, foca a mente, seja orando na igreja católica, seja orando na igreja evangélica, seja meditando, fazendo mindfulness, né, você tem uma série de benefícios e mudanças. Então, não sei se a questão aí é a religião. Eu, do ponto de vista da ciência, que é a minha praia, é o que eu sei, né, é o estado que você gera, por isso que eu faço as induções, é o estado que você gera, é aquilo que você cria na pessoa, e isso é totalmente favorável. Quando você relaxa, você abre a sua mente, você somatiza coisas positivas no seu corpo, né? Mas isso acontece não só em uma religião específica, mas em quase todas, que tem isso em comum, o transe, o foco da mente e tal. Existem realmente evidências aí nesse sentido. Agora, André, para a gente ir aqui para a nossa reta final, seria possível uma orientação, uma dica para quem está nos assistindo agora, que está com medo, que está ansioso, que está preocupado,
que não está legal, está sentindo aquele friozinho na barriga, né? Que é característico aí quando a pessoa não está muito bem. O que você orientaria? Qual dica, né, para a pessoa ficar um pouco mais em paz nessa correria, nesse estresse aí? Excelente colocação, né? Eu acho que uma das coisas que eu mais aprendi nessa minha trajetória, alguém disse para mim isso uma vez: quando você não souber o que fazer em longo prazo, tenha uma estratégia de curto prazo. Quando eu pego isso, eu trabalho direto com pessoas que vêm muito deprimidas, o meu mundo caiu, não tem luz no fim do túnel. Eu falei, tá bom, mas o que a gente pode fazer de hoje até amanhã? Né? Que pequenas alterações a gente pode fazer para melhorar um pouco como você se sente de hoje até amanhã, de hoje até semana que vem. Então, eu estou dando esse exemplo porque eu acho que a gente tem que fracionar a coisa. Existem fatores externos, sociais, políticos, econômicos, sem dúvida, não estou nem questionando isso, tá? Existem sim. Mas eu acho que a gente primeiro precisa apontar para onde que a gente quer ir e começar a fracionar, porque muitas pessoas às vezes pensam numa mudança, tipo um novo emprego, uma promoção ou uma condição de vida melhor, e isso parece muito longe das pessoas, parece muito longe. Então comece a pensar o que nessa direção é possível você começar a construir para você, no que depende de você, de hoje para amanhã. Né? A boa formulação de metas na PNL, ou seja, que ajuda com que as pessoas consigam os seus resultados, a meta ela tem que ser primeiro focada naquilo que você quer. Põe o foco no que você quer e fracione o que você quer que está ao alcance de você para os próximos passos. Eu não sei como é que vou resolver, isso é muito complicado, está muito longe, não sei quando é que vai desatar esse nó econômico, político, Covid. Tá, não sabe. Mas o que você sabe que está ao seu alcance? O que você pode acessar, acionar, trabalhar para você de hoje para amanhã, de hoje até a próxima semana. Então, sabe o que você quer. A boa meta deve depender de você, independente de outras pessoas ajudarem, os fatores externos mudarem, o que depende só de você e de mais ninguém. Quais os recursos, as qualidades que você tem e que você pode trazer para te ajudar, no que eu sou bom, né? O que eu já fiz, o que já funcionou, que qualidades eu tenho para me ajudar. Como fazer o que eu quero fazer, começar essa caminhada, pode ser feita de uma forma harmônica, que não me agrida, que não agrida outras pessoas ao redor. É a ecologia da meta. Então é importante que a gente tenha esse senso de ecologia, né? Ou seja, o que é ecológico, ou seja, porque se a gente faz uma coisa que a gente não gosta, que a gente não está afim, é claro que a gente não pode fazer só o que a gente gosta. Né? Mas é importante que dentro da medida do possível seja harmônico para você, seja harmônico para outras pessoas. É importante que você comece a ter umas datas específicas para que algumas coisas aconteçam. Tudo bem se errar um dia, se passar mais ou menos, mas você está orientado para fazer coisas dentro de um espaço de tempo determinado. E faça esse processo ser o mais prazeroso possível. Né? Ou seja, se você quiser ver dor e problema e tudo que está errado, você tem o direito de ver. Mas tudo aquilo que a gente fica associando só à dor, ao sofrimento, ao mal-estar, isso nos sabota. Porque a gente tem uma tendência de repudiar a dor, seja ela emocional, física, seja lá o que for. Então a gente tende a repudiar a dor. Então essa é a minha dica. E pense de hoje para amanhã, de hoje até semana que vem, e o que depende de você para os próximos passos. Eu vou compartilhar a tela aqui, dessa dica que ele acabou de dar. Se você entrar no canal do YouTube aqui do André Pérsia é o canal dele no YouTube, Psicologia, PNL, Hipnose, Coach, vai lá, se inscreve. Tem vídeo para mais de quilo, hein? 2.100 vídeos. Oi? São milhares de vídeos, São milhares de... Ele tem mais vídeo que eu. O cara não é fraco, não. Então, ó, você entra ali no YouTube. Eu perguntei aqui para o André, né, que dica, que orientação. Então, a dica e orientação, na verdade, é você se inscrever aqui no canal do André Pérsia, no YouTube dele, ou também aqui, André _Pérsia no Instagram também, tem muito conteúdo ali. Mas na questão ali do canal do YouTube, eu até cliquei ali no videozinho, olha, tá aqui, ó, desprogramando o medo e a insegurança seguramente, tá? Então eu já cliquei aqui para poder adiantar.
E aqui está ele, né, falando desprogramando o medo e a insegurança seguramente. É um vídeo aqui de 24 minutos. Então a dica, né, o André, fica você navegando aqui no canal do YouTube do André Pérsia. E aí, no caso, eu chamei a atenção para você está com medo, você está com ansiedade, o que vai acontecer? Então, de repente, esse vídeo aqui vale a pena você assistir ele, que com certeza você vai entender aí as orientações, as informações para você desprogramar esse medo que você tem aí, essa insegurança, essa ansiedade. André, por toda a sua experiência, né? A gente voltou aqui a enfatizar a questão do medo, da questão da ansiedade. É perfeitamente possível enfrentarmos esse momento da vida da sociedade brasileira, da sociedade mundial, e chegarmos em um porto seguro. É perfeitamente possível. Quando nós estamos muito envoltos na dor, no sofrimento, naquilo que nos incomoda, isso às vezes nos cega das possibilidades. Quase todo mundo que me procura diz assim: eu não vou mudar, já tentei tudo. Aliás, pelo fato de eu trabalhar com PNL, eu não sou às vezes a primeira escolha das pessoas, elas vão nos terapeutas convencionais. Aí quando não consegue resolver, ele diz: é aquele cara lá que faz aquelas coisas, vai lá nele, né? Então a pessoa, já tentei tudo, porque ela realmente acredita naquilo. Então essa é a mensagem, a gente pode mais, né? A gente tem que começar o processo, por isso o próximo passo, como eu falei, a gente tem que dar o próximo passo para a gente poder ir para frente, né? Então eu acho que o negócio é começar e ir adiante. Ir adiante, saber o que você quer e se fortalecer, aprender, inclusive com aquilo que está errado, com aquilo que é desafiador. Nada pode te ensinar mais do que aquilo que está errado, que está diferente daquilo que você quer, se você quiser aprender com isso. Bom, a famosa perguntinha que eu sabia que ia acontecer, para quem quiser ter o contato seu, fazer uma consulta, quem quiser mais informações, tem alguma orientação, vai lá para o seu Instagram, para onde que vai, André? Olha, você pode me contatar por qualquer canal, eu posso passar um contato para o pessoal? Pode. Olha, 21 Rio de Janeiro, 99101-1843. Ou você pode me contatar 99101-1843. Eu tenho poucos espaços ainda disponíveis, mas eu estou sempre acomodando na medida do possível. E eu trabalho... Hoje eu só atendo online, porque desde a pandemia eu acabei tendo clientes de tudo quanto é lugar do mundo, atendo pessoas da Austrália, dos Estados Unidos, da Inglaterra. Então hoje, se eu for para um lugar físico, vai me atrapalhar. Então eu atendo basicamente online, por enquanto, pelo menos, para poder atender melhor e mais pessoas, porque eu economizo com deslocamentos e etc. Pessoal, conversei aqui com o André Pérsia, tá aí o Instagram dele, André_Pérsia, ali tem o site dele também, ele passou o telefone aí de contato aí, só você voltar aqui no YouTube, e aí você memoriza o contato do telefone dele. Gostei da nossa conversa, a audiência também gostou da nossa conversa, convidarei novamente o André para abordarmos assuntos específicos, como ele tem ali milhares de vídeos. Para mim, enquanto pauteiro, vai ser bem fácil. É só pegar um vídeo ali e falar, vamos falar aqui sobre assunto X, assunto Y. Vai ser um prazer, com certeza. Vai ser bem tranquilo aí. Vou André, muito bastante. obrigado. Obrigado a você, obrigado a todos aí pela participação, pelas perguntas, e com certeza eu vou ter o maior prazer em retornar quando você me convidar. Com certeza chamarei o André novamente com pautas específicas, e aí fica já o convite para você, né? Quer falar com o André a respeito de que assunto? Qual que é o sentimento que está te incomodando aí? Manda um e-mail aqui para mim, fernandobetete@gmail.com, deixa aqui também no chat, e a gente programa uma nova live com o André, abordando aí sim um pouquinho mais deste ou daquele problema que está te incomodando. André, muito obrigado aí, até a próxima live, então. Muito obrigado, Fernando, e tenham um bom dia aí todos. Obrigado você, até a próxima. Pessoal, meu canal está censurado, então eu preciso que você me ajude a manter o canal no ar, tá? Esse é meu e-mail, fernandobetete@gmail.com, é a minha chave Pix. Segunda-feira, inclusive, eu tenho uma audiência lá em São Paulo com a plataforma. Peço aí toda energia positiva para ser uma palavra
uma palavra bem abrangente para mantermos aí o canal do Fernando Betete no ar aí, levando informações que ajudam as pessoas a terem mais qualidade de vida. E para manter o canal no ar, em virtude da censura e da desmonetização, eu peço aí a sua doação para manter o canal no ar. A sua ajuda, ela é muito bem-vinda. Agradeço você e até a nossa próxima live. Um abraço a todos